Então, eu quero dar um oi especial para a galera da Diversão em Letras que está entrando aí. Nós estamos com essa live super especial com a Luana Ribeiro, que é psicóloga, lá da cidade de Pelotas, né, nosso Rio Grande do Sul. E conhecemos a Luana o ano passado, na divulgação, na verdade, foi no lançamento do livro Vini e Léo, Meninos da Cor do Uhum, Céu, a procura aqui. história real de dois irmãos autistas, isso. Então, é um prazer, na verdade, a gente está passando aqui pela Diversão em Letras, mas nós é quem somos as convidadas da Luana nessa live. Então é um prazer enorme, uma honra estar aqui contigo, Luana, uma pessoa que eu conheci e amei desde o primeiro dia, né, desde o primeiro contato. Então, muito obrigada pela oportunidade para estarmos aqui falando desse tema tão relevante, tão necessário, né, nos dias atuais. É verdade, gente. No Conlubra, né? Congresso Luso Brasileiro sobre o Isso. autismo e educação inclusiva, que aconteceu aqui em Pelotas, o segundo ano passado, né? E muito através também do livrinho, né, do Vini e do Léo, que eu, como professora, já utilizei na sala de aula, gosto muito, né? E pensei, desse início, já estar convidando vocês, e aí na figura da Tanise, porque fora todo o teu histórico profissional, né, psicopedagogia, enfim, não vou recordar aqui para citar todos, mas que é uma caminhada bem longa. O que me encanta muito é a parte dos livros, né? Então, a autoria dos livros eu acho incrível. E aí eu vou linkar um pouquinho com o que me ocorreu da gente estar fazendo essa fala, bem direcionada assim aos pais e aos cuidadores de crianças, né? Que aí entra os avós, os tios, quem está com eles nesse momento, né? Às Uhum. vezes é uma dinda, né? Nesse momento de pandemia. Então, por que também desse nome, né? Crianças versus pandemia. Porque a gente tem visto muito, eu tenho, acredito que tu também no consultório, né? A questão da angústia de muitos pais, né? Com a alteração do comportamento das crianças, em nível de ansiedade elevado, inquietação, enfim, diversas questões. E que nesse momento elas estão cada vez mais aguçadas. Mas nós estamos num momento, né, de isolamento e um momento mais propenso com que esses sentimentos, esses anseios, eles surjam. E aí o que ocorreu é da gente entrar com a questão dos livros como uma estratégia para auxiliar os pais, tanto na rotina, eu acho que a gente entra num ponto muito Uhum. importante, a rotina, né, para esses Com pais manterem certeza. em casa, e aí como acrescentar então os livros para estar auxiliando a liberar um pouco a questão do estresse, daqui a pouco trabalhar com temas até mesmo do vírus. Como é que eu posso trabalhar, ensinar, falar para essa criança, mesmo que pequena, o que que a gente está passando nesse momento? Porque eles entendem, eles estão vendo o que está Com certeza. acontecendo, né? O que tu te parece? Então, né, Luana, nós estamos vivendo um momento bem difícil, que ninguém estava preparado para isso, né? Nem os profissionais, nem da saúde, nem da educação, nem os pais, nem as crianças. E a gente está vivendo realmente esse dilema. Eu tenho recebido muitas ligações, pedido de socorro de muitos pais para saber como lidar com essas crianças que muitas delas já sinalizavam dificuldades no aprendizado, já sinalizavam questões sobre ansiedade, sobre depressão, e agora confinadas em casa, sem o convívio escolar, enfim, sem a rotina normal, essas coisas aumentaram, né? Esses fatores de risco aumentaram. Então, assim, a escola hoje também teve que se remodelar, e eu vejo essa pandemia com dois viés, né? Um que obrigou todo mundo a sair da zona de conforto, todo mundo teve Uhum. que procurar novas estratégias, mas eu também vejo um lado bom dentro dessa pandemia, que é a questão dos pais em casa, né? Se a gente parar para pensar, tinha muito pai, muita mãe
a minha vivência dentro do consultório era de orientar essa família quanto a uma rotina mais elaborada, em que eles pudessem almoçar juntos, fazer uma refeição juntas, atividades prazerosas juntas, e que nunca acontecia, porque não tinha tempo. O pai e a mãe trabalhavam, né, as crianças com a agenda da escola, então o tempo que se tinha dentro de casa era para fazer as atividades da escola e as coisas mais relacionadas ao dia a dia. Então, essa pandemia também traz esse lado bom. E as mães, muitas famílias estão muito preocupadas com isso, porque se depararam com dificuldade dos filhos que antes também não observavam. Isso é muito interessante, né? Porque antes as professoras faziam esses levantamentos de dificuldades e as mães pareciam que não reconheciam isso, muitas vezes era essa fala. Então a gente está tendo muito disso, dessa família que hoje está mais presente, desse pai e dessa mãe que está tendo um olhar mais cuidador, assim, mais atencioso nessa criança. Mas a leitura, como qualquer outra atividade lúdica, ela vem realmente para auxiliar nesse tempo de pandemia, porque a criança, como tu dissesse, ela entende tudo o que a gente fala, ela compreende da forma dela. Então, a gente precisa, sim, explicar e orientar o que está acontecendo, as medidas de segurança que a gente precisa ter a partir de agora, né? Por que estão lavando as mãos mais seguido, por que o uso do álcool, enfim, por que o uso da máscara. Então, isso é bem legal. E já teve vários profissionais, várias colegas que desenvolveram trabalhos e livros bem coerentes com esse assunto e que a gente pode estar abordando, trazendo isso, né, para o dia a dia das crianças. Então, assim, a literatura, ela sempre foi um espaço, uma atividade recreativa, lúdica, e que trabalha várias habilidades, né? E nesse período de pandemia, a literatura, ela vem como um aliado até a questão terapêutica, né? O fator terapêutico de contar histórias. Aí tu, como psicóloga, pode nos dar mais dicas sobre isso. Mas realmente ela é uma ferramenta incrível, que a gente deveria usar sempre, e nesse momento a gente pode usar e abusar. Muito. E eu já aproveito o link, né, dessa parte dos livros, utilizando em casa, e da importância da gente ter, e aí, claro, dentro da possibilidade de cada um, né, mas o quanto é importante, e eu tô com os teus aqui, da gente ter o livro físico, né, daquele momento com o livro. Bom, porque hoje o que a gente tem? A gente, nem é tanto o nosso foco, mas não tem como fugir, né? A gente tem o quê? Um bombardeio da parte tecnológica. Então, a gente tem crianças assistindo horas de aulas online, né, crianças pequenas, expostas às telas, e nem vou entrar no mérito da questão, né, sensorial, da visão e tudo mais, da questão ergonômica também, poderia dizer, né, mas a gente tem toda essa exposição, então, de aulas, nós temos os jogos, que eles tanto gostam, aí temos os vídeos, né, tudo. Então, eles estão sendo sempre bombardeados pelas telas. Então, a importância de eu ter esse momento de história sem o aparelho tecnológico. Então, a gente pegar o livro físico, né? E aí fazer aquele momento de sentar, daí pode ser, se tem um tapetinho, se tem até na cama, no sofá, mas de desligar as mídias e dedicar aquele momento, né? Com a criança. A própria hora de dormir, né, Luana? Porque se a gente for analisar a história, nem tanto tempo atrás, assim, a nossa geração, talvez, e as anteriores, tinham esse hábito, né, do pai contar história, e isso não só histórias em livro físico, mas a história própria de vida, né? Então, se conhecia muito mais a história da família, da onde veio, a história do vô, do bisavô, e isso não tem mais, a família perdeu isso. Então, assim, dentro da questão de mídias, se nós formos falar aqui no campo psicológico e neurológico, as crianças não deveriam ser expostas a esse acesso como são, né? Então, isso é um crime neurológico, se a gente for falar na questão mais neurológica mesmo. Então, assim,
isso é um hábito. E aí, se a gente for entender isso como um hábito familiar, a gente consegue perceber a diferença das famílias, das mães, dos pais que têm o hábito de leitura, e as crianças, consequentemente, também têm esse hábito. As crianças veem o pai lendo, a mãe lendo, então é algo natural. Então, o que acontece? Eu não posso ensinar para uma criança, a criança aprende por exemplo, né? Eu não posso ensinar ela que ela tem que ter o horário de leitura, que ela precisa inserir isso na rotina, mas essa criança só me vê com o celular na mão. Então, isso não vai acontecer, né? Então, eu sempre estimulei muito a leitura dos meus filhos, eu sempre li bastante, hoje até leio pouco em relação ao que eu lia antes, pela função de tempo, e também leio muita coisa hoje pela facilidade no smartphone, né? Esses e-books é uma facilidade para gente que está sempre correndo. Mas eu leio. Então, o que aconteceu com os meus filhos? Eles foram alfabetizados em casa, através do estímulo da leitura. O meu mais velho, eu lembro que eu estava no meu período de faculdade e ele se alfabetizou embaixo da minha cadeira. Quando eu vi, ele estava, mãe, o que perguntou o significado de uma palavra? Eu, de onde tu tirou essa palavra? Ele, aqui, do meu gibi, né? Então ele estava lendo. E assim foi um processo muito natural, muito rápido. O mesmo aconteceu com o Jonas, né? O Jonas é o mais novo, ele um dia chegou e disse para mim, mãe, quando que eu vou aprender a ler? E eu falei, filho, no teu tempo, tu só tem 5 anos, não tá no tempo ainda, tá sim, eu quero aprender a ler agora, né? E aí eu sei que eu sentei com ele, li algumas historinhas, mas eu já tinha o hábito de ler, tenho vários vídeos dele, inclusive lendo pequenininho, né? Então, com 1 aninho, nem sabia falar direito, mas já manuseava livros. Então, essa é uma das iniciativa, das dicas que a gente dá para os pais. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, quando inserir a leitura? Quando que a gente deve proporcionar a leitura para as crianças? Eu digo assim, saiu agora da farmácia, fez o teste, deu positivo, já passa numa livraria, compra um livrinho e começa desde o ventre a estimular essa leitura, né? Porque é um hábito. Então, assim, hoje a gente tem infinitos materiais, para criança na hora do banho, para bebês, materiais que não rasgam, né? Enfim, então, estimular a leitura, ela é desde sempre, né? A gente não tem uma idade para iniciar. E tem crianças que, através do estímulo, vão adquirir essas habilidades linguísticas e a própria habilidade do ler e escrever mais rápido por causa do estímulo. Com certeza. E trago também para a gente ver, porque, claro, diversas formas de aprendizado, mas ainda uma das mais principais e importantes é o exemplo, né? E como tu usou o termo natural, como a gente consegue trazer para eles, né, vários assuntos, vários hábitos de uma maneira natural, como então a questão da leitura, né, a própria alfabetização, o letramento, de uma maneira natural. No momento em que eu tenho acesso, né, aos livros, eu vejo pessoas lendo, isso é algo que é meio natural no meu ambiente familiar, isso também vai ser para mim, né? E aí, Tanise, eu acho que a gente entra num outro ponto daí, de como a gente poderia abordar, porque a gente entende a realidade, né, socioeconômica é real. E aí, como a gente poderia fazer, vamos dizer, em lares em que eles não têm, né, o acesso aos livros, aonde já é hábito da família o distanciamento desses livros, né? Então, daí, como é que a gente poderia estar aconselhando essas famílias para estarem introduzindo esse hábito, a leitura, né? A Eu vejo utilização dos muito. livros. Eu sei que existem famílias que não têm condições financeiras nenhuma, mas a grande maioria tem. E hoje a gente tem uma infinidade de livros, como eu falei antes, dos mais variados valores, né? Eu, enquanto escritora, eu posso dizer aqui que é muito difícil publicar um livro no Brasil,
é muito difícil, é muito caro, é um processo caro, mas a gente tem sim hoje diversos materiais e diversos projetos que também incentivam a leitura. Então hoje a gente tem bibliotecas comunitárias, a gente tem várias opções dentro desse universo e que a gente pode estimular a leitura para as crianças, né? Nós desenvolvemos muito tempo aqui em Porto Alegre, numa comunidade carente, o projeto Luz do Mundo, que é um projeto que levava a literatura, né, a leitura, como forma de diversão para as crianças em comunidades carentes. E assim como esse projeto, a gente conhece vários outros, né? E isso está espalhado, graças a Deus, né? Posso dizer assim, espalhado pelo Brasil inteiro. Por quê? Porque tem muitas pessoas que doam esse tempo. Então, hoje, nos postos de saúde, por exemplo, tem as gelotecas, né? Eu já vi várias geladeiras, né, que viraram uma biblioteca. Então, a gente tem esse espaço hoje mais facilitado, né? Eu creio que acho que é muito da questão de prioridade. Tem pais que não priorizam, né? Então é uma questão de tu entender a importância daquilo. Bom, se eu não tenho esse hábito, mas eu quero mudar o hábito da minha família, a boa dica é essa, né? Se você não tem condições, vá a uma associação comunitária, uma creche comunitária. Hoje a gente tem vários espaços que fornecem o empréstimo e até a doação desses livros, né? Então é bem legal isso, assim. Acho que hoje está bem fácil. Até porque, Luana, como a gente falou no início, hoje a gente tem muitos e-books, né? Então tem muita gente que infelizmente está se desfazendo de livros, né? Esses dias eu conversava com uma bibliotecária amiga minha que é de um projeto social e ela disse que nunca recebeu tanta doação de livro como ultimamente. Né, é uma pena, quer dizer, é bom porque a gente vai poder estimular a leitura dessas crianças de periferia, que têm menos acesso ao livro, mas, ao mesmo tempo, é uma questão da gente questionar. Se as pessoas estão doando mais livros, significa que elas estão lendo menos. Então, essas pessoas que antes tinham acesso a esse livro estão se desfazendo, qual é o motivo? Né? Se elas estão trocando por e-book ainda, né? Tudo bem. Mas e se elas estão trocando porque está trocando o hábito? Porque hoje as crianças não leem mais, né? O hábito delas é muito mais nas mídias, nos jogos. Então, tem esses dois lados, né? Que a gente precisa ficar atentos, assim. Mas a dica sempre é essa: estimule a leitura. Seja na hora de dormir, na contação, os pais têm esse acesso. E eu acho que é uma coisa tão prazerosa da família, né? Um momento tão legal. Eu fiz isso muito com os meus filhos. Hoje já são adolescentes, né? Mas é tão legal essa parte, assim, com as crianças, envolve tanto. E o aprendizado deles é mais significativo. Com certeza. E aí eu ia linkar 2 pontos que eu queria trazer, assim, a questão da gente utilizar os livros em casa, né? O momento, não somente o livro, mas todo o momento que envolve aquela leitura, né? Olha quanta coisa a gente trabalha. Porque hoje o que a gente vê? A gente vê muita demanda e pouco tempo, né? Até engraçado, a gente está numa pandemia e nós temos adultos que não têm tempo. Que não tem tempo para sentar e para olhar no olho do filho, né? Para sentar num tapete, para brincar e se dedicar aquele momento inteiramente para aquela criança, né? O quanto a gente ainda vê isso. Então, olha o que envolve o momento de uma leitura. Olha o afeto que está junto, né? O desprendimento do meu tempo para doar para aquela criança, o quanto a criança ela sente quando a gente está inteiro para ela, ou quando eu estou ali contando, mas eu estou aqui no meu celular e eu estou olhando o quanto isso faz diferença no desenvolvimento infantil, né? Na formação daquela criança que está ali. Então, todos esses hábitos, assim, a imaginação e a fantasia, né? A gente pegar, não sei se eu também fazia eu me lembro muito disso, que eu gostava bastante e que se a gente faz hoje com eles não têm tanto hábito às vezes, mas o quanto isso é simples, em qualquer lugar dá para fazer e eles gostam. É pegar roupas, pegar objetos, né? Se fantasiar do personagem, talvez reproduzir essa história. Olha quanta coisa a gente trabalha junto numa contação de história, né? Em casa. São as memórias afetivas, né, Luana? Eu sempre lembro, assim, a minha avó,
contava muitos contos para mim. Ela tinha alguns livros assim de coleção que eram contos brasileiros e sempre depois do almoço ela contava. Eu lembro que eu já estava lendo nessa época e ela não fazia a leitura do livro, né? Ela contava com as palavras dela. E eu dizia, avó, não está escrito isso aí. E ela, é porque a avó consegue ler coisas que nem escreveram ainda. Então, assim, essas memórias ficaram gravadas. São as memórias afetivas que a gente leva para a vida, né? E eu não lembro, assim, dos meus avós, nem dos meus pais lerem muito. O meu hábito de leitura acho que veio muito mais pela escola. Eu tive uma professora que incentivou muito a leitura e eu era meio viciada em gibis quando eu era pequena, né? Eu lia muito gibi e a minha mãe comprava, eu sempre estava pedindo, era o presente que eu sempre pedia, era gibi. Então eu tinha uma caixa cheia e mas eu não lembro desse hábito ser um hábito familiar, mas eu lembro da minha avó contando histórias, e histórias até que não existiam, que ela inventava, mas isso fazia a minha imaginação voar, né? Então, assim, eu sempre gostei muito de ler. As pessoas me perguntam, como que tu te descobriu enquanto escritora? Né? Isso é uma coisa muito recente, porque esse hábito da leitura que eu sempre tive, e por eu ser professora, a gente precisava inventar algumas coisas para as crianças, né? E explorar esse lado mais lúdico da criatividade. Então, eu sempre estava fazendo uma história que outra, mas eu não me percebia enquanto uma escritora, nunca, né, tinha sonhado em publicar um livro. Então, mas aí eu vejo assim, se analisar, né, a família e o meu histórico, eu tive pessoas que sim, que fomentaram esse hábito em mim e que me incentivavam a isso, né, tanto na escola quanto a minha avó, assim, essas lembranças que eu tenho. Então, o ato de contar a história para uma criança, ele é muito mais que uma leitura, né? Eu sempre digo para os pais, está inserindo valores nas crianças e está inserindo uma memória afetiva que nunca vai ser apagada ou esquecida. Então, eu acho que é uma das coisas mais belas que um pai e uma mãe podem fazer. Com certeza. E aí eu já vou linkando com os temas, vamos dizer, tabus, né? O quanto a gente tem temas tabus que são bem esse o termo, assim, que às vezes as famílias se resguardam de trabalhar com a criança, de falar, e o quanto a gente ensina, né? O quanto a gente pode acessar tanta informação através de uma história. E aí, por isso que eu peguei o teu aqui para usar um exemplo, e aí eu queria trazer, a gente linkando também a questão da escola, que nesse momento seria feita em casa, né? Pelas famílias. Mas aqui eu gosto muito do teu livro, o Vini e Léo, do livro de vocês, né? Que ele fala sobre a questão do autismo, que é um tema em particular que eu gosto bastante, né? Então, assim, são questões sociais que eu entro através de uma história. Então, eu estou usando, né, a questão afetiva, o tempo dedicado àquela criança, usando a imaginação, a fantasia, diversos processos cognitivos ao mesmo tempo, e ainda estou entrando em temas sociais. Então, o respeito ao próximo, né? O que vem a ser... Aqui eu vou usar o autismo, por exemplo, do livro, né? Mas também tenho aqui o da questão da alergia, né? Ou da seletividade alimentar. Então, o quanto a gente amplia, né, o nível do conhecimento, dos acessos para essas crianças, que talvez daqui a pouco eles ouvem, eles sabem que existe, mas bom, como a gente trabalhar? E aí eu peguei um também, que é bem conhecido, que é a Menina Bonita do Laço de Fita, né? Então a gente olha quantos temas sociais que eu já posso trabalhar com as crianças desde bem pequenas, e isso vai construindo, né? Na verdade, a nossa intenção enquanto projeto, né, de versão em letras, enquanto escritoras, tanto eu quanto a Jéssica Minho, que é a minha colega, a intenção é essa, é informar, né, eu sempre digo, é informar a criançada na questão do Vini e do Léo, que é a história real, né, dos dois irmãos autistas. Essa história aqui é narrada, né, então, uma história real, são dois irmãos, né, uma família que passou por vários problemas relacionados ao autismo e que o maior problema em que a mãe relata
era o bullying que os filhos sofriam. Então, como trabalhar esse assunto na escola, né? Como trabalhar isso em casa? As crianças precisam ter acesso à informação, elas precisam conhecer o que é, para não ter o preconceito, né? A gente tem esse livro aqui também, não sei se vocês estão enxergando direitinho. Lelê, a Sim. missionária de Dourados, né? A Lelê é um clássico, assim, também, né? Que nem a menina bonita do laço de fita. A Lelê não gostava da cor que ela tinha, nem do cabelo enrolado. Ela queria ter cabelos lisos e amarelados. Né? Então ela chorava, e aí fala da questão de autoestima e da questão de se conhecer, de saber que foi planejado, que alguém planejou ela, né? Que nós não somos obras do acaso, né? Que existe um plano. Então a Lelê traz isso. Então todos os livros que nós trabalhamos, a gente trabalha essa questão de inserção de valores, e isso é muito importante, né? Na questão desse aqui, né, do Tudo Depende de Como Se Vê, que é uma rima, na verdade, que ele traz um alimento para cada letra do alfabeto, no finalzinho dele, a Jéssica colocou 4 receitinhas para trabalhar a seletividade alimentar com as crianças. E aí é uma boa dica para essa mãe levar essa criança para a cozinha e fazer uma receita, aprender a fazer um bolo de feijão, por exemplo, para aquela criança que não come feijão, né? Então, assim, olha, a gente trabalha aí vários aspectos, né? A afetividade é o top, né? Eu sempre digo que isso é esse envolvimento da família com a criança é o que mais a nossa geração está precisando. Mas trabalha ali a questão de receita, de leitura, de quantidade, né? Matemática, enfim, a gente trabalha várias habilidades. Então, a leitura, o livro tem esse poder, né? Tem esse poder de trazer assuntos que são difíceis, são pesados. Agora a gente passou pelo Maio Laranja, então várias autoras, né? Algumas amigas aí, a autora Jeane, a Neide Lunas, que tem várias. Nós mesmos agora temos a história da Nina, né? Que trabalha sobre a prevenção ao abuso sexual infantil. Então, assim, como abordar isso em casa? Às vezes os pais querem falar para ajudar a prevenir, mas não sabem como falar. Né? Então, os livros, eles são preparados, pensados em cada faixa etária, o que essa criança pode ver. A gente trabalha com letras apropriadas para a faixa etária, por exemplo, né? Trabalha com letra bastão para a criança que está inserindo aí a escrita e a leitura. Então, cada livro é pensado para sua faixa etária. Então, o livro, ele é uma ferramenta, né? Eu nem tenho assim muito. Para mim, eu não consigo compreender uma rotina e uma infância sem livros. Eu acho que seria um crime muito grande. É verdade. Um crime muito grande, mas que é real, existe, né? Por isso que eu acho que quanto mais informação a gente consegue trazer, mais informada a população tá, mais ela pode buscar, né? Porque, claro, não com alegria que eu afirmo isso, mas a gente ainda vê muito na fase dos escolares, né? Crianças que não têm costume, não têm o hábito, não têm o gosto por pegar um livro. E aí tu foi falando, eu fui anotando aqui dentro das habilidades, e aí também os valores, né? Valores humanos, né? Valores sociais. E tu tocou num ponto que vocês trabalharam bastante no Maio Laranja, que eu achei bem legal, e de uma forma extremamente lúdica, porque quando a gente entra em temas tabus, assim, eu uso muito tabus porque são para os adultos, né? A gente vê adultos chegando e não sabendo como lidar com alguns assuntos, como o abuso sexual infantil. E que é algo, e eu acho que vocês trouxeram dados na página de vocês, é algo extremamente real e são números muito grandes. E aí, como então, tem pessoas que ainda trazem a ideia de que, bom, eu não vou falar, porque talvez se eu falar eu vou estar ativando, né, ou deixando curioso sobre o assunto. Porém, nós temos crianças que elas já sabem, elas estão muito à frente do que os adultos estão trazendo. Elas ouvem o que a TV está trazendo, elas estão ouvindo o vídeo que o pai ou a mãe estão ouvindo lá no celular, achando que elas estão lá no mundo da lua. Então, elas sabem. Então, é importante, sim, a gente trazer. E qual que é o primeiro grupo social da criança, né? É a família. Então, a família, ela ainda e sempre será a base, o fortalecimento para aquela criança. Então, no momento em que eu gostaria de falar, né, incentivar ali
o menininho, a menina, a como se defender, né? Tanto na escola, na rua, na família, no âmbito familiar, que a gente sabe que a questão do abuso, em muitos casos, ela se dá dentro dos próximos e podemos afirmar pelos dados, na família. É triste, mas é real, né? Então, quando eu posso pegar um livro como uma ferramenta e estar trabalhando, e ali eu abro um leque para que aquela criança possa perguntar para mim, né? E a gente está entrando de uma forma natural e lúdica em assuntos que são reais e que elas precisam estar informadas, né? Tu sabe que tu tocou num ponto que eu vejo muito no consultório. Às vezes eu pergunto pro pai, pai, você já orientou, né? Como é que é a família? Vocês já orientaram acerca disso, né? Sobre o abuso, por exemplo. Eu recebo muitos casos de abuso. E as pessoas, não, a gente não sabe como falar. Só que deram, aos 3 anos de idade, um tablet, um celular, onde essa criança teve acesso a coisas que os pais nem sonham, né? Então, assim, no Maio Laranja eu ouvi muito um promotor, um delegado falando a respeito disso, e eles diziam, gente, vocês têm que controlar as redes sociais dos filhos. Vocês precisam. Não existe essa de filho ter senha no celular. O pai e a mãe têm que ter a senha. O pai e a mãe têm que olhar, têm que averiguar com quem essa criança está falando. Então, assim, ó, a maioria dos casos de abuso, né, pela internet, os pais ficaram sabendo muito tempo depois. Às vezes até porque a polícia entrou em contato, porque o conselho tutelar entrou em contato, os pais tomaram um susto, mas essas crianças já estavam conversando e mandando, né, os nudes aí há mais de anos. Então, assim, e aí em casa o pai e a mãe têm medo de abordar esse assunto, porque acha que a criança não está madura o suficiente para ouvir, mas a criança já conhece muito mais do que deveria, né? Teve acesso a isso de uma forma muito facilitada, muito antes do que era permitido. E aí, quando tu toca nesse assunto, me remete muito aos adolescentes que chegam, né, pra gente, às vezes, bem nessa demanda, vamos dizer, clínica, né? Mas isso aqui nunca falaram comigo. Em casa nunca falaram, né? Eu pesquisei nas redes sociais, eu procurei fora. Por quê? Porque eu não recebi dentro do lar, talvez aquela orientação. Porque é algo que eu sempre trabalho bastante com as famílias, eu acho que é extremamente importante. A gente que trabalha com as famílias, né, e de crianças, que para mim é um assunto extremamente delicado e precioso, as crianças, né, os adolescentes, né, nesse processo que eles estão, porque eles são muito dependentes. São dependentes dos adultos, eles estão numa formação, né, seu caráter, sua personalidade, então eles dependem de quem está próximo. E aí, o que a gente está fornecendo para essas crianças, né, dentro do seu lar? E para quem a gente está demandando esse ensinamento também, né? Então, acho que são várias coisas que elas vão se interligando. Mas o quanto a gente vê isso e chegar assim, os pais, eles não, muitas vezes não saberem, né, o que aquela criança assiste. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento em que muitos adultos, eles estão se colocando no mesmo, vamos dizer, parâmetro, nível da criança, né? Então, bom, eu dou um celular, eu dou um tablet porque ela vai ficar tranquila, eu também vou poder ficar tranquilo no meu e tá. E aí também entra a questão do respeito, porque talvez aquilo está sendo possível para aquela família naquele momento, né? Mas aí o quanto a gente pode buscar fora, assim, outras orientações, né? Outras formas de manejo com essas crianças. Mas eu acho que reforçar o quanto essas crianças elas necessitam. E aí, novamente, a gente linka com o afeto. Quanto elas precisam ser alimentadas com esse afeto, né? Se sentirem pertencentes, se sentirem importantes para aquela família, para aqueles cuidadores. E aí a gente linka de novo com o mundo que a gente tem para explorar através dos livros e de momentos de literatura, de hora do conto, de histórias em casa, né? Isso que tu traz, assim, eu abordo muito nas minhas palestras, que é a questão de terceirização, né? Nós vivemos numa sociedade onde tudo é terceirizado. A gente terceiriza
a comida, a gente chama pelo telefone, teleentrega, a gente não precisa mais dirigir, a gente já tem os aplicativos, então a gente terceiriza tudo e a gente terceirizou desde muito cedo a educação dos filhos, né? Hoje a gente sabe que é uma necessidade para muitas mães, né? Para muitas famílias, mas não é uma prioridade. Muitas vezes, as mães às vezes até podem ficar com seus filhos, e eu tô falando aqui até de classe alta, porque conheço, já atendi pessoas assim, inclusive, né, que teriam disponibilidade de cuidar dessa criança, mas que terceirizam o cuidado. Né? Então, essa terceirização, Luana, ela traz também hábitos e valores, né? Então, eu não tenho tempo, porque a criança nasceu com 4, 6 meses, já vai, né, para a escolinha, já vai, tem uma babá, às vezes, antes dos 6 meses, já tem uma babá em casa, uma de dia e uma de noite, muitas vezes, e a família não tem esse contato, então fica difícil da família poder desenvolver essas habilidades nas crianças e passar essa própria história, né? Então, muitas vezes é isso que acontece. A gente recebe no consultório, já na parte clínica, exatamente famílias que não tiveram essa estrutura, né? De auxiliar esse filho, de cuidar, de poder inserir os seus valores através dessas conversas, das contações de história, através do momento que é da família, né? Almoçar junto, jantar junto. Nossa, tem famílias que agora na quarentena que estão experimentando isso, porque não tinham esse hábito nem oportunidade de fazer isso antes. E mesmo que tivesse oportunidade, às vezes não tinham o próprio hábito, né? Cada um se serve, vai para o seu quarto, na frente da sua TV, do seu computador, enfim. Então, é essa questão, né? Por isso que eu te disse no início. Eu acredito que essa pandemia também mexeu um pouquinho com tudo isso para a gente entender um pouco dos valores. O que é importante agora nesse período? O que eu posso organizar, que estava meio bagunçado, né? Se antes a gente não tinha tempo, hoje a gente está com um tempo maior. E aí, o que a gente vai fazer com ele? Bem isso. Agora tu falando me remeteu a estranhos dentro de casa, né? Nós somos família, mas por vezes são vários estranhos dentro, porque realmente não se conhecem, né? E também me remeteu à questão do olho no olho. O quanto o olhar no olho, e aí junta com o quê? Com a atenção plena naquele momento. E o quanto as crianças, e aí voltamos, né, por ser mais o nosso foco, o quanto as crianças elas necessitam disso. Elas necessitam desse afeto, desse cuidado, desse aconchego, desse olhar no olho, de dar atenção para ela, né? De não ser simplesmente chamada talvez no WhatsApp ou por vídeos, mas então a gente tem pessoas morando dentro da mesma casa que são estranhos. Então, e aí me lembrou o quê? O que eu não tenho feito aqui na infância, e aí às vezes eu não tenho tempo, e a gente vive a sociedade do imediatismo. Bom, nós estamos tendo o quê? Adolescência, início da vida adulta, o quê? Tendo que questões que estão estourando, que estão tendo que retomar e trazer famílias e trazer diversos temas. Por quê? Porque a gente precisa retomar pontos que lá atrás talvez não teve tempo, né? Talvez pulou aquela fase porque não dava, porque não. Bom, mas chega uma hora em que é obrigado a parar e encarar essa situação, né? É o que eu digo, assim, a formação de caráter a gente sabe que se dá aí até os 7, 8 anos, né? Claro, a construção ela é contínua, mas aquela formação, a base, a inicial. E é isso que eu digo, e é nesse período, na maioria das vezes, em que os pais querem trabalhar, querem fazer tudo o que não fizeram antes para dar tudo para o filho, e aí não dão o essencial, né? O que realmente é necessário, que é a presença, que é o cuidado. Então, é uma fase muito preciosa para ser desperdiçada ou para ser entregue, terceirizada por outra pessoa, né? Então, eu sempre digo isso. Se tu tem oportunidade, fica em casa com teu filho, brinca, né? Hoje eu me arrependo, né? Eu me arrependo, assim, eu fiz pouco em alguns momentos, porque tinha que trabalhar, tinha que estudar. Então, assim, se tu tem oportunidade para as mulheres que estão querendo engravidar, né? Planeja bem esse período para que tu tenha realmente tempo para curtir esse filho. E eu acho que
De novo, a gente volta para a questão da leitura, né? Hoje a gente tem 11 milhões de pessoas que são analfabetas no Brasil, mas a gente precisa inserir a leitura o quanto antes, e essa leitura não é só a leitura de uma história, né? É a leitura de vida da pessoa, é a leitura do que as pessoas, de como é que é a comunidade, dos valores. Eu acho que isso é o que mais a leitura pode somar. Acho que esse é o papel principal da leitura, né? É poder trazer esse vínculo de afeto, de amor, essa ligação que a família tanto precisa. Uhum. E entrando nos temas, que é bem isso, que são temáticas sociais. Como a gente falou ali, em livros infantis, o que a gente viu ali? Questões de raça, né? De cor, de respeito à diversidade, né? Questões ali de respeito a dificuldades, a transtornos, e coisas que são reais, que as crianças logo ali elas vão se debater. Então, como é importante a gente já estar estruturando elas e estar trabalhando com elas esses assuntos, porque elas vão encarar, elas vão vivenciar. E como é que essa criança ela vai vivenciar à frente? Como tu colocasse ali a questão do bullying, né? Parece que é ultrapassado, mas é real. Né? A gente que vive, tem contato com os escolares dentro da escola, é real. Né? E aí tu vai ver como é que foi trabalhado. E a gente vê muito a diferença com crianças em que isso, como a gente disse, é naturalmente falado, né? Então, é trabalhado, os assuntos eles são claros, porque eu sempre falo isso, eu acho que é uma frase, é maçante que eu falo muito, mas é real. Tudo aquilo que a gente não explica para a criança, a gente dá margem para ela fantasiar. E aí, a imaginação dela é fértil, vai para tudo que é lado. Então, assim, como é importante tu dar essa atenção e trabalhar esses temas, né? E aí eu me recordei da questão dos adolescentes, o quanto que é importante de estar orientando, assim, e aí eu digo bem essa questão dos pais, e quando tu trouxe a questão do tempo, né? Isso, infelizmente, ou felizmente, é uma realidade. Nós temos famílias em que hoje necessitam realmente terceirizar, né? Então, acabou que isso é algo que virou uma rotina para eles. Daqui a pouco, terceirizar o alimento, né? Terceirizar porque precisa, né? Na busca desse trabalho. Então, o que eu acho que é muito potente de tentar fazer? Bom, então eu passo o dia trabalhando, eu preciso deixar a criança na escola desde pequena, ok. Mas e o tempo que eu tenho, mesmo que pequeno com essa criança, que ele seja um tempo de qualidade, né? Exatamente. Então que eu possa, claro, dentro, eu sei que, né, são seres humanos, também têm as suas necessidades. Mas assim, ó, no momento em que tu tem uma criança em casa, bom, eu vou ter 1 hora no meu dia, porque eu passo o dia inteiro em atividade. Bom, mas que nessa 1 hora, 30 minutos que eu tenha, mas que eu dedique integralmente para aquela criança, em que ela sinta que eu estou ali para ela, é muito mais potente do que talvez eu ficar um dia inteiro, né? Daqui a pouco, vou pegar, vou Vou levar. encher de presentes. O que acontece muito, eu acredito que tu também tem essa vivência no teu consultório, né? Eu já atendi casos que os pais perguntaram assim para mim: Nossa, o que tu fez? Mudou da água pro vinho, né? E aí eu sou obrigada a olhar pro pai e falar: Eu brinquei, eu ouvi, eu conversei, né? Eu me doei essa 1 hora de atendimento. Então, os pais, eu falo até em períodos menores, viu, Luana? Às vezes eu digo, pai, se tu tiver 10, 15 minutos, e que esses 15 minutos sejam efetivos para esse filho, né? Com qualidade, que seja dele. Isso paga, né, o dia, compensa muitas vezes essa ausência. E não é com presentes, não é com comprar essa criança que vai trazer, né? Às vezes os pais fazem isso porque acreditam que se sentem culpados, na verdade, de passar o dia, e aí também não dão o limite necessário, porque estão pouco tempo juntos, e aí não querem brigar, não querem cobrar, né? E é isso que acontece, né, Luana? Então, nós precisamos sim inserir dentro dessa rotina tempo de qualidade. E talvez esse tempo de qualidade vai vir através da leitura. Né? Aproveita a hora do soninho, a hora de dormir, insere esse tempo em família, de ler junto um livro, né?
vamos fazer a hora do conto agora, a mãe vai te pôr para dormir, vou ler uma historinha. E isso é tão prazeroso para eles que eles nunca mais vão querer dormir sem ouvir história. Às vezes a gente tá, né? Eu lembro do meu menor, tava cansada, ai mãe, mais uma história. Tá bom, vamos lá, uma história. Por quê? Porque virou hábito, entrou dentro da rotina. E isso tu vai conseguir trabalhar esse mundo de coisas que nós falamos agora, com amor. Não terceiriza isso, né? Se você tem que terceirizar a comida, o cuidado, a escola, a educação de outras formas, não terceiriza o afeto. Não terceiriza, porque se eles não têm esse amor em casa, eles vão procurar alguém que dê. E infelizmente eles sempre encontram, né? E não são as melhores pessoas muitas vezes. Com certeza, acho que nos encaminhando assim mais para o encerramento, excelente essa colaboração, mas bem direcionada, né? Não terceirizar o afeto, achei bárbaro, e realmente, né? E eu queria mais ou menos também finalizar, linkando a questão trouxe do sono. O que a gente tem? A gente tem muitas crianças, tu deve também acompanhar, que tem o quê? Medo do escuro, medo né, o terror noturno. Ele também, nós temos bastante casos assim em que as crianças trazem esse medo, né, e esse terror noturno, medo de ficar sozinho, diversos medos. E o que a gente vê, se for investigar, muitas dessas crianças, o que acontece? Antes de dormir, as que dormem num horário, vamos dizer, mais a gente conta nos dedos, né? Sim. Né? Que vão dormir nesse horário. Fora aquelas que já passam a noite inteira através de estímulos, com jogos, com séries, com vídeos. Mas o que acontece? E isso a gente fala de crianças pequenas, né, Luana? Porque às vezes as pessoas ouvindo acham que é só adolescente. Não, a gente recebe crianças na mais tenra idade, 3, 4 anos, que não tem limite, né? Tem crianças realmente hoje que estão dependentes dos jogos eletrônicos, né? E passam, 3, 4 da manhã, é uma criança que já está aí um nível de ansiedade altíssimo, que tem problemas com insônia. Então, é bem isso, assim, é muito dentro da primeira infância, a gente está vendo muito esse número crescer. Aí entra a questão da hiperestimulação, né? Porque que bom, aquela criança não para, né? Parece, ficou muito comum o hiperativo, né? Muito comum. Então, parece que, bom, não para, sobe, tudo é hiperativo. E aí, o quanto a gente tem que tomar um cuidado, né? Para não trazer um peso para uma criança, não que crianças que sejam hiperativas sejam um peso, mas o quanto talvez a gente usa esse termo em questões onde não é, né? Aquela criança ela é hiperestimulada desde bebê, telas, imagens, rotina, né? Som, isso. Entra ali, e eu vejo assim, eu vou te dizer que eu percebo, por exemplo, até durante uma atividade escolar ou uma história, pessoas querem fazer aquele momento com uma TV ligada, com o rádio ligado, com alguém falando no telefone próximo. Como é que aquela criança vai conseguir centrar o seu pensamento, a sua atenção numa atividade se ela está hiperestimulada por tantas outras? Então, a importância de organizar esse momento, né? O momento da história, ele seja um momento calmo, tranquilo, onde tu possa te dedicar para essa história. E eu queria linkar, que eu estava falando, da hora do sono, né? O quanto é importante, antes de dormir, que essa criança ela não esteja sendo estimulada por aparelhos, né, por televisão, por imagem, por jogos. Então, quanto a gente fazer esse processo contrário, de quem sabe na hora de dormir, vamos usar uma história. O quanto, como a gente falou, trabalha tudo o que a gente falou ao longo desse bate-papo e ainda traz o que? A calma para aquela criança, né? Ela consegue entrar no momento de sono muito mais tranquilo, né? Então, acho que por aqui a gente pode ir mais ou menos se direcionando ao final e que eu acho que é super importante, né? Esse isso aí. Eu sempre digo, eu explico para as crianças que assim como um celular ele faz o backup às 2 da manhã, o nosso cérebro também precisa fazer um backup. Então ele precisa desligar um pouquinho antes, né? A gente precisa tirar todos os estímulos para que ele possa relaxar, descansar e fazer as conexões necessárias daquelas aprendizagens que teve durante o dia. Então muitas vezes aquela criança desatenta, hiperativa, ela não é hiperativa e desatenta por algum transtorno neurológico, mas ela está
nessa situação por não ter uma rotina, por não dormir cedo, né? Então, tudo isso são coisas que os pais podem facilitar e a leitura é uma ótima ferramenta, porque ela desacelera os pensamentos, os neurotransmissores começam a se reorganizar e a leitura é essa coisa mágica, como eu digo, essa ferramenta maravilhosa de fazer uma conexão entre uma pessoa e a outra. Então, ler para o teu filho antes de dormir, além de organizar o cérebro dele para que o aprendizado do dia se reorganize, é uma segurança. Essa criança com certeza vai ter menos terror noturno, vai ter menos medo. Por quê? Porque adormeceu perto do seu pai, da sua mãe, daquela pessoa que está ali para cuidar. E é o que a gente falou no início. Gera, de novo, as questões de memórias afetivas, né? Coisas que o coração guarda para sempre e a memória também. Uhum. Perfeito, Tanise. Agora tu foi falando, se deixar por mim eu vou indo, porque eu vou lembrando de tantos, né, de tantas Tem muita temáticas. coisa, né? Muitas. Mas eu queria te agradecer, eu acho que a gente pode fechar nessa questão das memórias afetivas, né, que é bárbaro, e por mais que talvez, bom, eu não tenho tempo, eu passo dia e noite correndo, bom, mas 10, vamos diminuir, 10 minutos que você tenha com essa criança, com esse adolescente, mas que você esteja integralmente inteiro com aquela criança, vai ser extremamente importante, né? Então, eu te agradeço muito pelo teu tempo disponível, gosto muito do trabalho de vocês, né? Eu acho que o pessoal ali também vai entrar na página lá, dar uma olhada, que eu já sou fã, né? Gosto bastante. E vamos trocando aí por esses períodos, tá? Te agradeço muito. Nós é que agradecemos o convite, Luana. E para quem não conhece, então, a nossa página, entra lá no @Diversão em Letras, tanto no Instagram quanto no Facebook, no canal do YouTube. Se você não conseguiu pegar essa live todinha completa, a gente vai estar disponibilizando ela depois lá no canal do YouTube, se inscreva. E é isso, incentive a leitura, leia para uma criança, semeie amor, semeie esperança e semeie boas memórias, né? Que as pessoas possam tirar esse tempinho, que as famílias possam voltar ao início e ler, né? Faça esse vínculo de amor com uma criança. Com certeza, ela vai reproduzir isso no futuro. Ela vai reproduzir isso até no próprio presente, durante as brincadeiras. A gente consegue perceber bem as crianças que têm esse hábito em casa. Então é isso. Obrigada. Estou aqui, né, em nome da Jéssica também. A gente ficou muito honrada com o teu convite e estamos aí para várias trocas. Tá bom? Que esse tempo, esse período seja um período, para mim está sendo um período de muito conhecimento, porque eu tenho conseguido ver lives de pessoas que assim estão transbordando conhecimento, e isso é uma coisa boa que a gente pode tirar dessa pandemia, né, Luana? De poder aprender com pessoas que estão disponibilizando tanto o seu tempo quanto o seu conhecimento. Então, muito obrigada por esse convite, e estamos aqui, para quando precisar é só chamar. Que bom, tá ótimo. Então, eu que agradeço. O pessoal ali colocou, né? Gostaram dos esclarecimentos, trabalho muito bonito. Que bom, a gente espera sempre que seja válido, né? As dicas, as orientações aí. E agradecer novamente e até a próxima, então. Tá bem? Então, tá, um beijão. Obrigada por todos que participaram e até a próxima. Até. Tchauzinho. Tchau, tchau.